Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de NPS, como medir a satisfação do seu cliente com o seu produto ou com o seu serviço. Você é um empresário, empresária está procurando alguém para fazer um modelo desse para você, aqui na descrição do vídeo tem o nosso site, você pode entrar em contato com a nossa equipe, também conhecer outros modelos e dashboards para você consultar e acompanhar os KPIs aí da sua empresa. Se você é um analista de negócios, se você é um analista de dados e quer aprender a montar esse dashboard, nos acompanhe aqui no vídeo. A gente vai falar de alguns tópicos e mostrar passo a passo como elaborar um dashboard nesse modelo aqui. Então, quais são as etapas que a gente vai passar hoje? Falar um pouco a respeito da NPS, o que é exatamente, qual é a métrica ali, o cálculo que é utilizado, né, o dashboard exatamente montado do zero, também um visual interessante, aquele visual de velocímetro, como obter esse visual na loja, ali, obter visuais do Power BI. Também mostrar como você pode conseguir uma base de dados fictícia, que é o exemplo que a gente trouxe aqui, para poder montar um dashboard, de repente mostrar, né, para o seu portfólio ou até mesmo a sua empresa, dar alguns exemplos antes de você ir para a base real, realmente com os dados. E no final, tem um presente que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, mão na massa, a gente vai falar aqui do que é NPS. Basicamente, é uma pergunta que a gente faz para o consumidor entre 0 e 10, qual a nota que ele atribui ao produto ou ao serviço. Então, de 1 a 6, a gente pode visualizar aqui na parte superior, de 1 a 6 é referente aos detratores. Então, quem não vai fazer indicação da sua empresa, ou até mesmo pode falar mal ali do produto ou empresa ou serviço. 7 e 8, quem atribui essa nota, são os neutros. Esses não vão dizer nem bem, nem mal. Já 9 e 10 são os promotores, eles vão promover o seu serviço, promover a sua empresa, o seu produto. Esses daqui passam até mesmo a indicar para colegas ou para amigos. Então, baseado nesses dados que a gente chega no cálculo que está exemplificado aqui na parte de baixo. Então, a NPS ela pega o percentual de todas as avaliações, pega o percentual de promotores e diminui o percentual de detratores. Tirando esses dados, é que a gente chega no resultado da NPS, que são os detalhes que a gente vai ver aqui na criação desse dashboard. Então, essa é a planilha que a gente simulou, como se estivesse vinda de um site ou de algum aplicativo, com informações ali coletadas a respeito dos comentários e notas que os clientes atribuíram ao produto ou serviço. Então, aqui a gente tem a data, né, dessa avaliação, a nota, o comentário que o cliente deu. Nesse caso aqui, a gente está imaginando uma empresa que faça vendas online, né, para todo o Brasil. Então, vai ter aqui informações do estado e da região. Obviamente que poderiam ter mais dados, né? Dados do nome do cliente, telefone, algo nesse sentido. Aqui ele simplificou só para realmente poder fazer o exemplo ali do dashboard. Então, daqui a gente vai para o Power BI Desktop, fazer a criação aí do nosso modelo. A gente inicia com a importação, né, trazendo essa planilha do Excel aqui para dentro, via a pasta de trabalho. Como ela já está num formato ali bem simplificado, não tem muitas movimentações ou extrações que a gente precise fazer aqui dentro do Power BI. Então, trouxe, subiu o cabeçalho, mudou ali o tipo alterado, e o que foi feito é criar uma nova coluna, uma coluna adicional aqui, para que a gente já estipulasse quem são os promotores, quem são os neutros e quem são os detratores, baseado na nota que foi atribuída. Então, o que a gente fez? Então, a gente criou aqui uma coluna condicional, abri ela aqui e colocou. Se a coluna nota ela é maior ou igual a 9, então você me retorna a informação de promotores. Se a coluna nota ela é menor ou igual a 6, você me traz como detratores. Caso contrário, né, que entra 7 e 8, ele vai vir como neutros. Criou essa coluna aqui, já alterou, né, colocou tipo alterado ali para texto, todos os outros também como texto, apenas aqui nota, aqui não, e data, e ok. Puxou essa tabela para fazer o trabalho ali dentro do BI. Fez, obviamente, a parte aqui do relacionamento, criou uma tabela também simples de calendário, se baseando nela aqui. Poderia, nesse caso, como é um modelo simples, utilizar até mesmo
as datas aqui da tabela de avaliações, a gente já preferiu criar aqui uma de calendário com mais dados a respeito de mês, semanas, trimestres, um modelo aqui que já é um pouco mais completo. E daí a gente começa as nossas medidas. Então, por onde a gente vai começar? A gente precisa primeiro identificar quem são a quantidade de notas que a gente tem dos promotores, detratores e neutros, a quantidade total, para daí a gente fazer aquela conta, né, saber o percentual que a gente tem de cada um deles. Então, a primeira medida que a gente vai fazer é da quantidade total que temos de avaliações, saber quantas avaliações no geral a gente tem. Então, a gente vem aqui para quantidade, vou chamar de NPS, né? É uma control da tabela avaliação. Para contar a quantidade de linhas, no caso, a quantidade de avaliações que a gente teve. Essa é a primeira medida que a gente vai ter. Depois, fazer a mesma medida, verificando cada tipo, a quantidade de linhas que a gente tem para cada grupo, né? No caso, grupo de detratores, neutros e assim por diante. Aqui, quantidade de promotores. Agora a gente vem com a calculate, vou filtrar a medida que a gente já fez de quantidade de NPS com a classificação, que é aquela coluna adicional que a gente fez, seja igual a promotores. Nesse caso aqui, tem que estar escrito exatamente como está escrito lá naquela coluna adicional que a gente fez. Condicional, aliás. Tá? Depois é só ir criando para os próximos. Eu vou copiar, fica mais rápido. Aqui depois, detratores. Muda lá para detratores. Legal. Então, vou trazer alguns cartões aqui. A gente validando essas informações, esses dados que a gente está criando. A quantidade total de NPS tem 249 avaliações, sendo 63 avaliações neutras, 38 detratores e 145 como promotores. E já tem algumas informações interessantes. Agora a gente precisa saber qual o percentual, né, que cada um desses aqui representa do total. Então agora eu vou trazer como percentual, saber o quanto isso representa, a gente vai utilizar a função divide. Vou colocar aqui como percentual promotores igual divide de promotores pelo total de avaliações do NPS. Eu vou mudar aqui em cima para percentual, como 2 mesmo de arredondamento. Vou colocar aqui, já saber que 58% é promotor. Então, promove a nossa empresa ou o nosso produto. Vamos criar as próximas, é só você replicar. Ótimo. Então, temos os percentuais que cada um representa. E agora a gente quer saber o que? O resultado. Tirar aquele exemplo que a gente deu no início, né, que pegou quantidade de promotores menos detratores, e esse resultado é a nossa NPS. Vou até trazer aqui um informativo que diz a respeito das notas, né, qual o resultado da nossa NPS, onde que ela vai se enquadrar. Então, a excelência está entre 76 e 100, que tem qualidade está entre 30 e 75, que precisa de melhoria entre 0 e 30, e que a situação está crítica é quando já está negativo ali, o resultado. Então, isso daqui é a representatividade ali do nosso resultado de NPS. Então, voltando aqui para o nosso Power BI Desktop, a gente vai começar a criação realmente do nosso modelo.
Como que a gente traz, então, esse background aqui na parte do fundo? Sem clicar em nenhuma informação, a gente vem aqui na formatação, tela de fundo, traz a imagem que a gente já preparou, muda o ajuste aqui para ajuste, deixa a transparência em 0 e ok. Já tem o nosso background aqui para montar o dashboard. Vou apagar as medidas que a gente já fez e vou começar agora a criar os visuais. Então, um ponto que eu comentei ali era a respeito de um visual que não está na grade aqui principal do Power BI Desktop. Você tem que vir aqui os 3 pontinhos e obter mais visuais. E o visual que a gente vai utilizar é este aqui. Para você fazer o download, clica aqui, faz o download. Você tem que ter uma conta Microsoft para ser gratuita, enfim, para conseguir acessar essa parte aqui dos obter os visuais. E ele já vem para cá. É só clicar, colocar para instalar, é bem simples. Então, a gente vai clicar nele aqui e usar este visual no nosso primeiro modelo. Então, o que eu vou trazer aqui para esse visual? A nossa medida de resultados. Medida que até eu acabei não criando aqui. Vamos fazer agora. Clicar em nova medida, resultado NPS. Essa medida ela é o diminuir, né, os promotores, os detratores lá dos promotores. Vou pegar aqui percentual promotor, de promotores menos percentual de detratores. Tá. A gente muda aqui para percentual e joga ela para cá. Então, a nossa NPS aqui nesse exemplo está em 42,97. Está interessante, está naquele quadro ali de qualidade. Eu vou editar esse visual aqui na formatação. Aqui nessa parte a gente vai colocar 270 graus. Depois você vai testando aqui o modelo exatamente que você quer que fique, né? Mas naquele modelo anterior eu usei aqui com 270, depois 90 graus. Ele tem um start no 0 e finaliza no 1. Quando aquele modelo que a gente viu no dashboard pronto. Essa primeira etapa aqui é o Regi 1, se eu quisesse repartir aqui em 3 etapas, por exemplo. Nesse caso não, vou utilizar somente nesse Regi 1 que já vou pintar, na verdade, de vermelho, para ficar toda a primeira etapa em vermelho. Vou definir a meta aqui como se fosse 70%. Então, tudo que está abaixo disso vai ficar como vermelho. Então, eu coloco o Regi como aqui a cor vermelha. No Regi 2 não vai ter. No 3, a gente vai pintar de verde. É a nossa última etapa. Vou dar uma cor aqui, pode ser essa mesma. E aqui eu preciso definir quando começa o 3. Você vê que eu pintei e não mudou nada, porque eu não defini aonde começa o terceiro estágio. Vou colocar como 70%. Então ele mostra para nós o primeiro estágio e depois o último. Eu poderia colocar um no meio, um intermediário, e de repente numa outra cor aqui, para entender que naquele período ali ainda era aceitável o nosso resultado aqui da NPS. Eu vou continuar. Aqui realmente é a meta, ele faz um risquinho ali na meta. Aquele risquinho preto, posso colocar na divisão, né, da meta. Tem como pintar ele aqui também. Vou colocar um verde um pouco mais claro. Aqui é mais de gosto, então cada um vai fazer de uma maneira. Vou pular essa etapa aqui, não precisa. Aqui posso mudar aquele percentual de margem para ficar mais distante ou mais próximo ali do velocímetro. Tem como mudar também a cor do velocímetro, deixar ele maior ou menor, o número, enfim. Aqui são configurações que é de gosto, cada um vai verificar a maneira que preferir. Essa primeira etapa que a gente já fez, e agora a gente vai então um gráfico de colunas clusterizado. A gente traz para cá, no eixo X, a gente traz as notas lá da nossa tabela de avaliações.
E no eixo Y, a quantidade de notas. É o que ele faz. Ele mostra aqui para nós que na nota 7, que a gente está usando aqui no eixo X, nota 7, a gente tem 62 avaliações. Na 10, a gente tem 26, e assim por diante. Ainda está tudo azul, então a gente precisa editar aqui essas colunas de acordo com aquele qualificatório, né, que a gente trouxe lá no início. Vou tirar esse título aqui de todos eles. Vou tirar desse também. Beleza. Então, o que a gente precisa editar aqui? As colunas, a gente deve habilitar, mostrar tudo. E do 0 ao 6, ela vai mostrar como vermelho. E a nossa classificação, como isso aqui não muda, né, esse classificatório vai ficar sempre assim, a gente vai deixar dessa maneira. A gente pega um amarelo, esse aqui é bem feio, né? Vamos pegar uma outra cor aqui. Isso aí. Ok. 7 e 8 é o amarelo. E o 10 é o verdinho. Legal. Já está dando uma carinha aqui para o nosso visual. Nossa próxima etapa é ajustar essa parte aqui de baixo, tá? 0, depois no 5, depois no 10. Então, a gente vem aqui em opções. Na verdade, é aqui mesmo, edição, visual. Vai mudar ele para, em vez de contínuo, para categórica. Só que ele bagunçou tudo. Então, aqui, os 3 pontinhos do próprio visual, a gente tem como fazer a classificação dele, que eu quero criar. Aqui ele está classificando por nota, a quantidade de notas que tem a mais. Agora vamos fazer a classificação, desculpa, quantidade de NPS lá que mais tem, né? Agora trazer por nota, só que ele ficou ao contrário aqui, a gente volta novamente os 3 pontinhos e muda para crescente. Beleza, agora ficou na configuração correta. Só tirar esse do lado aqui, é o título. Isso. Não. Olha que interessante, você tira o eixo X, o Y, mesmo assim o título lá não sai. Você tem que primeiro tirar o título, depois tirar o eixo aqui para ele poder não ficar com a informação aqui na lateral. Na parte de baixo também. Eixo X, eu quero que mantenha os números, mas não quero o título escrito nota. Beleza, ficou mais limpo dessa maneira. Vamos criar outro gráfico. Vamos criar outro gráfico na parte de baixo aqui. Também vai ser um de coluna. E aqui eu quero trazer o NPS por mês. Então, consegue ir pelo resultado do NPS e vou trazer aqui nome mês. Nome mês, não. Tem um que eu criei aqui do mês abreviado. Melhor. O visual fica mais limpo também. A mesma coisa a respeito das configurações. Eu posso deixar um pouco mais discreto o visual. Então, vamos limpar aqui. Fecho também. Agora coloco um rótulo de dados. Esse rótulo pode ter os valores sem a casa decimal. E já ficou legal. Tiro o título também, título geral. E beleza. Vou também tirar aqui a parte lateral. Eixo Y. E temos a NPS por mês. Só não deixei o eixo X. Vou tirar só o título do eixo X. Beleza. Dessa maneira aqui ficou legal. Do lado, já na sequência, vamos fazer um por região. Eu copiei o mesmo visual aqui da parte esquerda, só que nesse caso eu vou tirar o mês e não é de coluna. Quero fazer aqui de barra por região. Então é esse aqui, é o outro barra aqui.
Pronto. Já adiantou bastante. E o nosso dashboard já tem várias informações aqui que a gente pode usar para tomar decisão. Agora, alguns filtros aqui ocorrem com uma segmentação mesmo de dados, vai trazer por ano, vai trazer também por mês, filtro por mês, por estado, por região, enfim, é basicamente isso que a gente tem ali de dados. Poderia colocar mais coisas ali caso o nosso planilha aqui fosse um pouco mais robusta. Então a gente vai trazer o ano, nesse caso, e agora o Power BI é aqui que a gente altera para que ele fique, para que mude as opções. Antes a gente tinha 3 pontinhos, uma flechinha, se não me engano, aqui, e a gente conseguia fazer a alteração. Nesse caso agora é nesta parte. Vou deixar ele suspenso. Vou copiar. Legal. Temos alguns filtros aqui na parte superior. Vou filtrar lá só a Bahia, como é que está. Acumulado, 2022, 2023, está com NPS de 30. Já só o 23, ela vem para 50. Legal. Limpa aqui em cima. E, basicamente, está pronto o nosso dashboard. Uma informação legal que trouxe aqui no outro modelo, né, aquele que eu mostrei, iniciei o vídeo para vocês. Ele traz também um texto para a gente deixar na parte esquerda. Vou copiar só ele aqui, mas eu vim em inserir caixa de texto. Eu coloquei ali as informações e depois vim aqui nas configurações e limpei a tela de fundo e também pintei aqui o texto. Ficou exatamente da maneira que está ali em cima. Tá? Outra informação legal, a gente colocou um botão aqui de pergunta, a gente trouxe na parte superior aquela nota, né? Então vamos inserir essa imagem que tem aquele exemplo do 1 ao 6, 7, 8, 9, 10, aqui na parte superior. E está aqui, nosso dashboard já tem 80%, 90% dele pronto. Outra coisa legal, a gente tinha lá no modelo que a gente iniciou, no vídeo comentando, é um gráfico de rosca aqui na parte superior, que deixa um visual ainda melhor aqui nesse gráfico. Então vamos lá. A gente vai usar aqui a quantidade de promotores para a quantidade total. Vamos só limpar esse visual, quero sem legenda, sem rótulo de dados, sem título, só dessa maneira. Legal, 36. A gente traz também dentro dele, é legal a gente colocar um cartão com a informação do percentual de promotores. A gente joga esse cartão ali internamente. Tira o rótulo, vamos diminuir aqui o tamanho do botão. Vamos tirar aqui o decimal. Pode configurar depois, né, de ser melhor. Tirar o fundo, sem tela de fundo. Legal. Ó, fica ali dentro. Você pode aplicar daí uma configuração melhor aqui. Também é interessante a gente mudar as barras, as fatias aqui, né? O verdinho e a NPS, o mais próximo ficando daquela cor de fundo, poderia até deixar transparente, ó, que é a maneira que eu mostrei para vocês no gráfico que a gente começou o vídeo. Nesse caso, eu vou deixar um pouquinho, só um cinza bem levinho, para mostrar que tem a parte de baixo ali uma informação. Uma coisa que é interessante, se você notar, 58%, e eu deixar o mouse aqui em cima, ele está mostrando como 36%. O que ele está fazendo? Ele está pegando a quantidade total da NPS, estou pegando aquelas 200 e poucas avaliações,
mais a quantidade de promotores, e aí então está fazendo o percentual dos promotores. Por isso que está, vamos dizer assim, esse visual está incorreto dessa maneira. Não que esteja incorreto, mas para o nosso objetivo aqui ele está incorreto. A gente queria analisar do total qual o percentual que a gente tem de promotores. Mas quando coloca dessa maneira, ele soma promotores mais o que já tem do total e então faz a divisão. Daí não está interessante. Então a gente vai precisar fazer o quê? Criar algumas medidas para poder utilizar nesse visual aqui. Simples. A gente vai o quê? A gente vai diminuir a quantidade de promotores. Vou colocar dessa forma aqui, ó. NPS promotores igual a quantidade NPS menos quantidade NPS promotores. Vou até fazer o teste aqui já com vocês. A gente tira essa quantidade total aqui, substitui por essa. Então, novamente, a fatia menor. E agora sim. Agora ele ficou com 58%. Daí, nesse caso, você precisa replicar para todas as outras, né, fazer essa mesma medida para detratores, para neutros, criar os próximos visuais aqui na parte de baixo. Então, você pode copiar. Tá vendo que eu estou clicando, ele está sumindo o número? Vamos fazer assim, ó, clica nesse, depois no próximo, e agrupa o visual. Pronto. Agora, na hora que eu clicar aqui, ele faz parte uma coisa da outra e não vai sumir. Ctrl C, Ctrl V, mais uma vez. E eu faço a mudança, crio as outras medidas aqui, idênticas a essa que a gente viu, e faço a mudança somente. Ele vai pintar para nós, vou pintar, lógico, a borda aqui, que é do amarelo, que é do vermelho, e está pronto o nosso dashboard. Ou melhor, a gente pode incrementar com mais uma situação aqui. Os comentários. De repente, a gente pode usar essa parte aqui dos comentários. E de que maneira? E não tem mais espaço para a gente colocar essa informação. Seria interessante, talvez, deixar o mouse aqui, ao invés de mostrar a quantidade de notas, ele poderia mostrar os comentários, por data, enfim, ou filtrar de alguma forma. Então, acho que é legal a gente usar uma dica de ferramenta, vou criar uma página nova. Aqui, eu vou mencionar que essa página ela vai funcionar com dica de ferramenta. Vou trazer um fundo para essa página também. Ajuste, transparência zero. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é um visual de tabela com os comentários por data. Vou diminuir aqui um pouco. Bom mesmo. Configura aqui para ficar no visual melhor. Agora a gente limpa também a parte de baixo. Tira a tela de fundo. Aqui no estilo nenhum. Pode pintar os valores preto, ou em branco também. Talvez o cabeçalho ali em cima, cabeçalho branco. Dessa maneira já fica interessante para a gente poder trazer a informação que está pretendendo ali no gráfico. Clicar aqui em data para mostrar primeiro os que foram trabalhados primeiro. E beleza. Vamos voltar para cá. E ele já está habilitado. Como que a gente faz para habilitar, para trazer aqui essa informação da segunda página? Se não tiver habilitado para você, você vai vir aqui em formatar visual, geral, e dicas de ferramenta. Deixar habilitado. Página de relatório, vai estar como padrão, provavelmente, em página de relatório, e vai dizer qual página que você quer que mostre quando você passa o mouse. Nesse exemplo, página 1, que é a que a gente acabou de criar. Então, ele vai fazer, vai trazer, na verdade, os comentários ali que a gente colocou naquela outra página. Você pode colocar qualquer outra informação aqui. Né? Vamos fazer um filtro de mês,
para ficar mais interessante. Em abril de 2022, por exemplo, aqui é legal colocar o eixo Y também, só para a gente ver a quantidade aqui de notas. Dessa maneira mesmo, só para dar um exemplo. Vamos lá. No mês de abril de 2022, nota 6, a gente teve uma avaliação com essa nota, com esse comentário. Produto com defeito, demorou para chegar, não gostou. A gente teve também aqui 4 avaliações com esses comentários. E ele vai buscar então esses dados naquela página que a gente acabou de criar. Esse é o dashboard, então, o modelo que a gente gostaria de trazer para vocês. Tem ainda uma outra versão que eu vou mostrar aqui, que é a versão com um background, ele é parte dos fundos escura. Então, esse daqui é o que a gente acabou de fazer. E agora, temos esse daqui com o fundo escuro. Exatamente os mesmos visuais, mesmos gráficos, a gente só alterou a parte do background para um fundo aqui escuro e também esticou aqui essa parte lateral. Ele está talvez um pouco mais sucinto, assim, mais limpo, né, esse dashboard aqui. A gente comentou no início do vídeo, queria trazer algumas dicas e também um presente para vocês no final. A primeira situação é como obter base de dados que a gente utilizou para fazer esse modelo aqui do dashboard. Então, de repente você quer levar um material desse para a empresa onde você trabalha, mas você não tem acesso à base de dados, não tem acesso ainda a essas informações e quer mostrar para a diretoria, de repente, esse dashboard aqui da NPS. Então, como obter essa base, né, para poder seguir o passo a passo do vídeo e trabalhar e fazer exatamente esse dashboard aqui. Ou ainda, se você é consultor de BI, analista de dados, e quer colocar esse material no seu portfólio. A gente fez essa base, que ela é simples, sucinta, pelo ChatGPT. Vou mostrar aqui para vocês agora de que maneira que a gente conseguiu trazer essa informação para criar aquele dashboard. Então, a gente perguntou aqui como obter uma tabela em Excel com esses dados que a gente colocou. Vamos lá. Então, a gente colocou, ele pergunta para ele, e num passe de mágica, está criando a nossa base de dados. Obviamente que tem uma limitação aqui de texto, não vai conseguir até o final, nesse período ali que a gente solicitou. Mas de que maneira a gente foi criando? Copiou essa tabela aqui, né? Eu sim mesmo, Ctrl+C aqui, jogou lá no Excel, e depois pediu para ele continuar na última data ali que ele parou. A gente foi incrementando essa consulta, aqui eu só estou dando um exemplo para você de como a gente utilizou. Mas eu poderia pegar aqui, pedir para ele fazer 2022, vamos pensar aqui, 15 de 4 de 2023, deve conter 2 e 3 comentários, beleza. Ele vai fazer a mesma tabela, criando vários comentários, ali nesse caso 3 aqui no mês de janeiro, mais 2, 3 aqui em fevereiro, e assim por diante, colocando as notas. E daí você vai moldando de acordo com a maneira que você quer que a pesquisa fique. Legal? Uma outra situação aqui, o presente que a gente comentou, vai deixar na descrição desse vídeo a opção de você baixar esse background, que é a partir do fundo aqui desse painel, desse dashboard. A gente vai deixar disponível para você baixar esses dois modelos aqui, né? E a gente acabou utilizando o Figma para fazer esse background. Pode fazer também pelo PowerPoint. O Figma talvez tenha alguns recursos melhores do que o PowerPoint, dashboard mais premium, assim, eu acabo utilizando o Figma, mas também é bem possível fazer esse material aqui no PowerPoint. A gente vai deixar as duas imagens desse dashboard ali disponível. E se for o caso, se você quiser saber como a gente montou isso aqui no Figma, é só comentar aqui embaixo que a gente, de repente, faz um material, um vídeo sobre isso. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você achou interessante, se achou que esse material é útil, compartilhe com algum amigo, um colega. Isso fortalece aqui o canal
e nos motiva também a continuar produzindo esse material de qualidade aqui para vocês. Um abraço e até mais.